maior. Mais uma parada difícil para o Cruzeiro, mas a animação é muito grande. Cruzeiro em Ribeirão Preto. As informações do jogo contra o Botafogo, Samuel Venâncio e Emerson Pansieri. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Preparação do Cruzeiro encerrada. O Cruzeiro treinou esta tarde em Ribeirão Preto. A turma neste momento no Hotel Windham. A concentração do Cruzeiro. Cruzeiro que chegou ontem, já no final da noite. Aí a turma dormiu. Aquele café da manhã esperto, almoço. E o treinamento desta tarde com o Filipão levando uma dúvida para amanhã, para esse duelo contra o Botafogo, do Claudinei Oliveira, que daqui a pouco será destacado pelo Emerson Pansieri. Mas o Filipão, ele tinha quase que tudo certo para fazer a estreia de William Potker. E uma informação que a Itatiaia antecipou há pouco nas redes: o William Potker está fora do jogo desta sexta e também do jogo de segunda-feira contra o Guarani. Eu explico por quê. O William Potker, ele foi expulso em um jogo do Internacional no Beira-Rio contra o Atlético Goianiense, Série A do Campeonato Brasileiro. Foi julgado em setembro, pegou 2 jogos de gancho. A Procuradoria do Pleno do STJD recorreu e hoje teve o julgamento do Pleno, na véspera do jogo do Cruzeiro contra o Botafogo. Veio o julgamento no Pleno e aí o pedido para ampliar a pena, e esta pena foi aumentada. Então passou de 2 para 4 jogos. E aí o Potker não joga nesta sexta contra o Botafogo, e também não joga diante do Guarani na segunda-feira no Mineirão. O jogador viajou normalmente e claro que havia a expectativa. O Cruzeiro sabia do julgamento, mas como ele foi punido em primeira instância por 2 jogos, aumentar ninguém acreditava. E aí veio essa surpresa, e com isso o Filipão tendo que pensar em uma outra situação. Eu até falei aqui, acho que o Potker começaria como titular. Foi um esforço muito grande. Filipão ligou pro Potker, Cruzeiro trabalhou para colocar o atleta no bid, e sem o Potker é a grande dúvida que ele vai levar para amanhã. O Marquinhos Gabriel sendo mantido como ponta ou deslocado para atuar no meio. Ele poderia atuar assim com o Potker entrando pela beirada, já que não tem o Regis suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí dá uma chance para quem? Para Claudinho? Para Giovani Piccolomo? Ou para Wellington, que é jogador de velocidade? Acho que é a única dúvida que tem o Luiz Felipe Scolari. Quem sabe um provável Cruzeiro amanhã com Fábio, Cáceres, Manuel, Kaká e Patrick Bray, Ramon, Jadson, Ayrton. Aí a dúvida: Claudinho, Giovani Piccolomo, Wellington, Marquinhos Gabriel e Marcelo Moreno. Não deve fugir disso o Cruzeiro para encarar o Botafogo. Antes do Léo Figueiredo, Emerson Pansieri. E esse Botafogo, como que vem? Tem ex-cruzeirense no time, titular ou não titular? Boa noite, Pansieri. Boa noite, Samuel. Boa noite, Léo, Emanuel, quem nos acompanha. Samuel, a vida do Botafogo é a zona de rebaixamento da Série B no momento. São 18 pontos, 19º colocado. É um jogo, se você for pensar, importante para as duas equipes, porque elas estão perto. O Botafogo, em caso de uma vitória, passa, por exemplo, o Cruzeiro. O time fechou a preparação hoje em Ribeirão, fez uma atividade no campo do Campo Santa Cruz, que é o local da partida de amanhã, e o técnico Claudinei Oliveira, ele não conta com o Naldo, com o Gilson, ex-Cruzeiro e ex-América, e o Rafinha estão vetados. O Vitor Bolt, aquele mesmo, ex-Botafogo, enfim, ele teve uma lesão grau 2, ainda é dúvida se está recuperado para esse duelo. O Guilherme Romão teve uma pancada na costela. A boa notícia para o Claudinei é que ele conta com o Ronald. O Ronald foi pretendido pelo Goiás, pelo Botafogo do Rio, mas a turma não pôs dinheiro não, e aí não levou o jogador. Provável formação então do Botafogo de Ribeirão Preto com Darley, Val, Robson, Jordan, Martinelli ou Romão. Eli Carlos ou Vitor Bolt. Eli Carlos, ex-cruzeiro. Você falava de ex-cruzeirense, Samuel? Tá aí um ex-cruzeirense. Com o Ferreira, Badi, Ronald, Judivan, que estava na Toca da Raposa até pouco tempo, e o Luqueta
provável formação do Botafogo de Ribeirão Preto. Samuel. Pois é, Léo Figueiredo, Potker fora e a dúvida de Filipão. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuca. Eu acho que o Filipão tem pelo menos opções para o que ele pretende para o jogo. Se ele quiser mais velocidade, ele poderia apostar no Wellington, se ele estiver imaginando que o Botafogo vai sair mais para o jogo. Eu, sinceramente, não imagino. Não acho que o Botafogo vai propor tanto jogo com o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai acabar ficando mais com a bola, tendo que buscar mais o jogo, e aí ele precisaria de mais construção. Aí poderia ser o Giovani que faz essa função por ali. Lamento muito que o Potker não possa jogar e acho, né, no mínimo estranho, porque o Potker vinha jogando pelo Internacional e aí vem a transferência para o Cruzeiro, aí sim vem uma revisão de pena, enfim. O Cruzeiro também tem dado azar, além de tudo, o Cruzeiro tem dado azar. Mas acho que o Cruzeiro está num momento bom, ganhou mais confiança, vai mais encorpado para o jogo contra o Botafogo. Se jogar o Giovani, se jogar o Marquinhos centralizado, se jogar o Wellington aberto, qualquer seja a escalação do Filipão, eu pelo menos tenho muita esperança, Samuel, de que o Cruzeiro entre mais firme, cada vez mais confiante de que ele precisa tomar o seu lugar no campeonato, ele precisa ditar as regras do jogo. Então, ainda não está naquele ponto ideal, mas pelo menos a evolução tem sido dada e acho que vai ser o suficiente para ganhar do Bota amanhã. Pois é, e é jogo importante para começar bem o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. 6h49, ô Léo Figueiredo, aproveitando que você está aí, uma informação que vem de Porto Alegre, do amigo Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Grêmio tenta negociar com o Cruzeiro a permanência do Orejuela. O Orejuela foi comprado no início do ano, ele veio emprestado pelo Ajax da Holanda. O Cruzeiro adquiriu, com a ajuda de um parceiro, 50% dos direitos econômicos do jogador. Na época pagou 1,5 milhão de euros. E quando emprestou para o Grêmio, o Cruzeiro fixou 50% dos direitos econômicos do Orejuela em 3,5 milhões de euros. O euro na época era 4,50, hoje está lá nas alturas. Isso em reais, hoje, 22 milhões de reais aproximadamente. O Grêmio está com o Orejuela emprestado até o final de 2020. O jogador virou titular com o Renato Portaluppi, tá bem o Orejuela, marcou gol esses dias. E aí o Grêmio tenta uma negociação com o Cruzeiro. Estaria disposto a colocar o Tassiano meia, Tassiano que chegou a ser um 12º jogador do Renato, mas perdeu espaço no Grêmio. Teve para ser negociado com o Santos, a negociação não avançou. O Santos na época ia comprar o atleta e poderia incluir o Tassiano e mais uma compensação financeira, ou então somente com compensação financeira. No contrato que foi firmado, o Grêmio tem a possibilidade de pagar em 2 anos este valor que está fixado. Só que o Grêmio tenta negociar para dar uma parte à vista. Enfim, vamos aguardar esta situação. O certo é que está valorizado e aí tem que se pensar bem uma negociação dessa, né, Léo? Ô Samuel, meu conselho é muito simples. Mete a faca no peito do Grêmio. O Cruzeiro precisa de dinheiro. Acho que o Tassiano até é um jogador que mostrou algumas partidas no Grêmio, mas o Cruzeiro precisa de dinheiro. E o Orejuela virou fundamental para o Renato Gaúcho, porque eu tenho acompanhado o Grêmio. Ele é titular absoluto agora, é a saída de jogo do Grêmio de velocidade do lado direito. Ele é importantíssimo para o Renato. Então o conselho é muito simples. Mete a faca no peito do Grêmio, pede muita grana se quiser ficar com o Orejuela. Pois é, tá aí o recado direto para diretoria executiva do Cruzeiro. O presidente Romildo Bolzan falou há pouco com os colegas lá de Porto Alegre que está tentando realmente esta negociação para a permanência do colombiano Orejuela. 6h52, tá tudo pronto então, Emanuel. Nesta sexta é mais uma decisão pro Filipão, que até aqui tá invicto no comando do Cruzeiro, 7 pontos conquistados, 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos nesta Série B. Carneiro. O Grêmio, ele vende muito bem os seus jogadores. Quando vai comprar, fazer negócio, começa uma choradeira. Samuel, você se lembra de uma troca que o Cruzeiro fez com o Grêmio? Trocou o Alisson pelo Edilson, ainda deu mais um outro jogador. Tony Anderson. Não foi assim? Foi assim. Cuidado. O Orejuela, como disse o Léo Figueiredo, está muito bem no Grêmio nesse momento
é um jogador que o Cruzeiro pagou caro por ele também. Tem que haver uma compensação. E o Cruzeiro precisa muito mais hoje de dinheiro do que de Orejuela.